Corinthians e Peñarol se enfrentam nesta quinta-feira às 9h30 da noite, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos. Após o Corinthians ter garantido classificação na última rodada, onde o Timão conseguiu um empate e com as somas dos resultados dos outros times do grupo, o Timão garantiu classificação antecipada para as oitavas de final. Mas a tendência é que o técnico Fernando Diniz, mesmo sendo um confronto fora de casa contra o Peñarol no Uruguai, a tendência é que ele repita uma escalação onde ele acredita ser a titular hoje em dia e não poupe nenhum jogador do Timão nessa partida. Para esse confronto, o técnico tem alguns desfalques confirmados. O atacante Memphis Depay ainda não se recuperou totalmente da lesão e ficará de fora da partida, assim como o atacante Kaique. Outros jogadores que são desfalques confirmados é o meio-campista Charles, o zagueiro João Pedro Choca e o lateral esquerdo Hugo. Confira agora comigo, fiel, a provável escalação do Timão para esse confronto contra o Peñarol. Fernando Diniz deve mandar a campo um time com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita e Matheus Bidu na lateral esquerda, a dupla de zaga do Timão com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, a dupla de volantes do Timão com Ranieri e André, na ponta direita Breno Bidon e na ponta esquerda o Jesse Lingard, no ataque do Timão Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Como o Diniz é um treinador que dificilmente poupa os jogadores e na maioria dos confrontos utiliza a força máxima, o que tem de melhor, acredito que esse confronto era um confronto em que o Corinthians poderia poupar alguns atletas, pois o Corinthians tem uma boa vantagem no grupo e no confronto contra a Platense, onde o Corinthians atuará para disputar a primeira colocação. Esse confronto será na Neoquímica Arena. Mas também acredito que pode ser uma decisão acertada do Corinthians escalar o time forte, o time titular, e já garantir um bom resultado e antecipar aí a primeira colocação do grupo, o que trará aí um adversário mais fácil para o Corinthians nas próximas fases e fazerá que o Corinthians aí consiga o mando de campo para decidir no segundo jogo. Então acredito que possa ser também sim uma decisão acertada do técnico Fernando Diniz em não poupar os jogadores. Como o Corinthians aí ainda não conta com o Memphis Depay, acredito que o Jesse Lingard é sim a melhor opção para substituir o holandês. É um jogador que ainda não engrenou totalmente, mas tem alguns lampejos de técnica, um jogador que é bastante rodado e acredito que tem feito até um bom início aí no Corinthians, mesmo na última partida em que quase toda a equipe foi mal, ele também conseguiu aí dar uma assistência e entre os piores ele foi um dos melhores, juntamente com o Rodrigo Garro. O meio de campo do Corinthians também acredito que com a volta do André entre os titulares fica um pouco mais forte no quesito da pegada defensiva, onde o Corinthians nessa partida contra o Peñarol no Uruguai precisará de uma força defensiva, e o Carrilho é um jogador que dá muita técnica, mas na defesa é um jogador que deixa um pouco a desejar. E Ranieri, André, Breno Bidon e Jesse Lingard pode ser um bom quarteto no meio de campo, com o Yuri Alberto como uma referência, o camisa 9 do Timão, e a zaga também não tem nem muito o que falar, é as quatro melhores opções que temos à disposição: Mateuzinho, Matheus Bidu, Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. Acredito que será um confronto difícil, mas meu palpite para essa partida é o Corinthians vencendo por 1-0, com gol de Yuri Alberto. E você, fiel, qual o seu palpite para esse confronto? Deixe o seu placar nos comentários. Valeu, fiel, e até o próximo vídeo.